Olá, galerinha do quarto ano M2, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula de ciências e vamos iniciar com a correção. Abram lá na página 381. Número 1. Em seu grupo, interprete o esquema e discuta como ocorre esse ciclo da natureza e como ele pode acontecer dentro do terrário. Aqui não precisa ser em grupo, como eu falei na última videoaula de ciências, né? Vocês vão estar lendo, verificando tudo que foi explicado na videoaula anterior e vão responder. A água presente na superfície da Terra, ela evapora. Lembra que a tia Andréia explicou isso? Quando ela atinge temperaturas mais baixas, em altas altitudes, o que acontece? A água se condensa formando nuvens. Quando as nuvens ficam mais carregadas, o que acontece? Chove. E a água retorna à superfície da Terra. Parte dessa água vai para os rios e oceanos. Parte fica no solo e parte é absorvida por quem? Pelas plantas e pelos animais, né? Elas são absorvidas pelas plantas e pelos animais, elas são consumidas. Essa água então evapora e segue o ciclo novamente. Começa tudo de novo, né? Ela vai evaporar, atingir temperaturas altas e retorna todo o ciclo, tá bom? Na página 382, no número 2, discuta o ciclo da matéria representado no esquema e responda: por que a matéria no terrário nunca acaba? Essa daqui vocês podem estar colocando aquilo que nós falamos também na videoaula anterior. Por exemplo, a matéria orgânica ela passa de um ser vivo para o outro. Isso nós aprendemos. Ao longo da cadeia alimentar. E tudo que morre e não é aproveitado pelos consumidores é aproveitado por quem? Pelos decompositores, que ao se alimentarem deixam no solo vários nutrientes que são absorvidos pelos produtores e com isso reinicia o quê? O ciclo, porque é através dos produtores, né, que iniciam a cadeia alimentar. Então é por isso que esse ciclo da matéria no terrário nunca acaba, ok? Então aqui a gente termina a correção. Agora, nós vamos para a página 383, que é o lançamento, tá? Na videoaula anterior, nós falamos da estação 1, que é o ciclo da água, e da estação 2, que é o ciclo da matéria. Hoje nós vamos falar sobre o ciclo do carbono, que é a estação 3, tá? Então, o que acontece? Vocês têm uma imagem aí com todo o esquema, a tia Andréia fez um resumo aqui, ó. O carbono é um elemento muito presente em nosso planeta. Faz parte, né, o carbono, ele faz parte da composição dos corpos dos seres vivos, ou seja, todo corpo, né, de um ser vivo tem essa composição. Está na molécula de açúcares, essenciais para a produção de energia no gás carbônico do ar e nos combustíveis fósseis. Que combustíveis fósseis são esses? Petróleo, carvão mineral e gás natural. Entra na cadeia alimentar pelos produtores. De que forma? Primeiro, a gente lembra que os produtores são os vegetais, não é? Os produtores, eles captam do ar o gás carbônico para realizar a fotossíntese, ou seja, a glicose, porque a glicose é o produto da fotossíntese, ok? Então a gente lembra que a fotossíntese como que os produtores, né, fazem a luz solar, o gás carbônico, isso tudo nós já aprendemos. E com isso eles realizam a fotossíntese. Com a fotossíntese, a planta fabrica outras moléculas orgânicas que passam para todos os seres vivos das cadeias, ou seja, da cadeia alimentar. Na respiração, os seres vivos decompõem essas moléculas orgânicas e devolvem o gás carbônico à atmosfera. E começa todo o ciclo novamente.
entendeu? Começa tudo de novo. Os produtores iniciam, né, a fotossíntese, enfim, inicia todo o ciclo, ok? Então, esse aqui é o ciclo do carbono, estação 3. Na página 384, vocês vão responder as questões de acordo com o ciclo do carbono. Caso tenha alguma dúvida em relação a alguma resposta, vocês podem estar aguardando a nossa live, que a tia Andréia vai explicar tudo, tá bom? Agora, na página 385, nós temos a estação 4, que é a formação dos combustíveis fósseis. E vamos ver como que funciona. Vocês também têm aí um esquema, uma imagem, e a tia Andréia resumiu um pouco para entender melhor. Como esses combustíveis fósseis se originam? Origina dos restos de seres vivos muito antigos, que foram depositados no subsolo. Ficaram pressionados em milhões de toneladas de rocha e camadas de areia, dando origem a essa substância. Então, como exemplo de combustíveis fósseis, nós temos o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Aí, o que acontece? Olha só, os seres vivos, em seu habitat, né? Eles morrem e o que acontece? Os restos de seres vivos são depositados no subsolo. Em seguida, a pressão de camada de rocha e da areia, né, vai pressionar esse resto de seres vivos. Com o deslocamento das substâncias formadas, é retirada dessas substâncias, como o petróleo do subsolo. Ou seja, os seres vivos, eles morrem, né? Os restos desses seres vivos vão ficar depositados naquele solo. Vai acontecer uma pressão de camada, né, de rocha e areia. E vai também ocorrer um deslocamento das substâncias formadas, elas vão se deslocar e com isso a retirada dessas substâncias, como o petróleo do subsolo, que é o mais utilizado do combustível fóssil, ok? É o petróleo. E por que isso demora tanto? Como nós informamos, como eu informei, né? Para acontecer isso, leva milhões de toneladas, né? Leva muitos e muitos anos para que esse processo todo chegue até o petróleo, ok? Então aqui nós temos a estação 4, formação dos combustíveis fósseis. Na número 4, vocês vão fazer, né, a questão 4 e 5, né? A primeira fala, na formação do petróleo entra a matéria orgânica dos seres vivos, que deixa o ciclo natural da matéria. Esses combustíveis fósseis só voltam ao ciclo da matéria devido à ação humana. Vocês concordam com essa afirmação? Sim ou não? E vocês vão explicar. E depois nós temos no 5, você lembra da frase de Lavoisier, mostrada no início do capítulo, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? Como você explica essa frase após investigar o ciclo da matéria na natureza? Pense nessa frase e responda. O investigando não é para fazer. Lembrando que qualquer dúvida nós estaremos tirando também na nossa live, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Façam com muita atenção. Tchau!